a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje daremos ênfase neste culto sobre a importância do cuidado de Deus sobre a sua igreja. E ao darmos início a este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Irmãos e irmãs, louvemos ao nosso Deus. Somos todos chamados a este momento precioso de adoração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantemos todos juntos em louvor ao Deus de toda a glória. Cantemos Quando a Glória.
Oremos. Grandioso e eterno Deus, Deus de toda glória, Deus de toda majestade, soberania e poder, Deus de amor, de graça e de misericórdia, ao Senhor seja toda adoração, toda honra, todo louvor e toda glória. Adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Adoramos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda providência e o Senhor tem cuidado de nós. Adoramos ao Senhor, porque o Senhor nos ama com amor eterno e a tua graça maravilhosa nos alcançou. Adoramos ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda a adoração. Recebe este culto como expressão de gratidão e louvor da tua igreja. Apresentamos este culto em nome de Jesus. Amém. Faremos a leitura bíblica no Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvemos ao nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós, através do hino 97, só a ti o louvor. Louvemos ao nosso Deus. Esse instante é um momento importante e precioso da confissão de pecados. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 8 a 10, diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Neste momento de confissão, cantemos Se Confessarmos. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, nos colocamos diante do Senhor, através do nosso único mediador e redentor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E colocamos diante do Senhor os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ouve a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Oramos assim, agradecidos, e também reconhecemos que nada merecemos, mas confiamos tão somente na Tua misericórdia, no Teu amor e na Tua graça. Oramos agradecidos pelo perdão, em nome de Jesus. Amém. Em gratidão ao perdão que Deus nos concede, respondamos, através do cântico do hino O Grande Amor de Deus, a segunda estrofe. Agradeçamos a Deus pelo perdão. Dando continuidade a este culto, apresentemos o nosso louvor, a nossa gratidão ao Deus
a nossa vida, que tem cuidado de nós, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cantemos em louvor e gratidão ao nosso Deus.
igreja ouve e acolhe a palavra de Deus. Que os nossos corações estejam abertos à voz de Deus através de sua palavra. Como já temos enfatizado no transcorrer deste culto, a ênfase é no seguinte tema: o cuidado de Deus sobre a sua igreja. E para esta reflexão, faremos a leitura bíblica no Salmo 139. Leremos os primeiros 6 versículos. Salmo 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante em que vamos meditar na Tua palavra, suplicamos o auxílio, a iluminação do Teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações. É a nossa oração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o cuidado de Deus sobre a sua igreja. Este Salmo 139 não fala diretamente sobre a igreja. O Salmo fala do conhecimento e do cuidado de Deus sobre todas as coisas, especialmente sobre a vida dos seus filhos. Consequentemente, como palavra de Deus, este salmo e todos os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento falam ao coração da igreja. De uma maneira ou de outra, percebe-se através da meditação na palavra de Deus, percebe-se a voz de Deus falando ao coração da igreja em todos os tempos. Não seria diferente conosco. Por isso, este Salmo 139 fala a respeito do cuidado de Deus também sobre a sua igreja. E este cuidado de Deus sobre os seus filhos, apresentados nesse salmo, fala principalmente do cuidado que se dá através dos atributos de Deus. Atributos de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua bondade, a sua fidelidade, são atributos de Deus que nos abençoam no dia a dia. Entretanto, irmãos e irmãs, o Salmo destaca os atributos especiais de Deus, que são a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Estes atributos são exclusivos de Deus. Nenhum outro ser no universo infinito os tem. Eles pertencem somente ao Deus eterno. Por isso, irmãos e irmãs, verificaremos através desta reflexão que esses atributos de Deus nos servem de alento, de consolo, de conforto e esperança, pois através destes atributos
o nosso Deus nos conhece, sustenta, age e cuida de todo o universo, e de forma muito especial, Ele conhece e cuida de seus filhos, da sua igreja. Por isso, nesse instante de meditação bíblica, vejamos cada um desses atributos especiais de Deus sobre a sua igreja a partir do Salmo 139. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, destacamos que Deus é onisciente. Onisciência significa aquele que conhece todas as coisas e que nada foge ao seu conhecimento. Este é um atributo, é uma capacidade exclusiva do Deus eterno, do Deus criador de todas as coisas. Nenhum outro ser na obra da criação tem este atributo de conhecer absolutamente todas as coisas. Não. Este atributo é chamado de especial porque pertence exclusivamente ao Deus eterno. Então isto significa, e a Bíblia assim nos ensina, que Deus é conhecedor de todas as coisas. Isto podemos perceber logo no início do Salmo, quando diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Veja, irmãos e irmãs, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas e nada foge ao seu conhecimento, nos ensinam as Escrituras Sagradas. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, conhece a nossa vida. Ele sabe o que pensamos, Ele conhece as intenções silenciosas do nosso coração e da nossa mente. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13, fala que Deus conhece o mais profundo do nosso coração, do nosso ser, a ponto de dividir entre alma e espírito, juntas e medulas, e penetra o mais profundo do nosso ser através da sua bendita palavra. Também o Deus eterno conhece as nossas necessidades antes mesmo de as falarmos. É o que enfatiza o versículo 4 do Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Veja que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. O Deus eterno é onisciente e Ele conhece também o nosso futuro. Aliás, para o Deus eterno não existe passado, presente ou futuro. Ele conhece todas as coisas desde os dias da eternidade, desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo. Por isso, o apóstolo Paulo declara que não há quem possa alcançar a capacidade da mente e do conhecimento do nosso Deus. Diz o apóstolo Paulo: Deus, o nosso Deus, é insondável. E por isso, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, o apóstolo Paulo faz uma pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do nosso Deus? Por isso, diz o reformador João Calvino, é inteligente entregar-se a Deus e ao seu pleno conhecimento. Também
O Salmo 37, versículo 5, nos chama a este bendito e maravilhoso apelo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como é importante colocar a nossa vida nas mãos daquele que sonda e conhece todas as coisas. Confie e coloque a sua vida nas mãos do Deus eterno. Ele é onisciente. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, destacamos que Deus é onipresente. Onipresente significa aquele que tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E mais uma vez, irmãos e irmãs, estamos diante de mais um atributo especial de Deus. Por quê? Porque esta capacidade de onipresença, somente Ele pode exercer este atributo, e ninguém mais no universo inteiro tem esta capacidade. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Irmãos e irmãs, o Deus eterno está no sul e no norte, no leste e no oeste do globo terrestre ao mesmo tempo. O Deus eterno também está presente no infinito universo. Isto significa, irmãos e irmãs, dentre outras coisas, que não é preciso mudar de região geográfica para encontrar o Deus eterno. Não é preciso se deslocar de um lugar para o outro, porque Ele está onde estamos. Foi isto que Jesus ensinou à mulher samaritana lá no poço de Jacó, o relato do Evangelho de João, capítulo 4. A mulher samaritana perguntou para Jesus: onde é o lugar certo para se adorar a Deus? É aqui neste monte em Samaria ou é lá em Jerusalém, como dizem os judeus? E Jesus disse: não é nem aqui neste monte em Samaria, não é nem lá em Jerusalém o lugar de se adorar a Deus. E Jesus disse a ela: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando aquela mulher, entre outras coisas, que adorar a Deus não precisamos de um espaço geográfico. Nós devemos adorar, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus onde nós estamos, em cada dia, porque a verdadeira adoração e o verdadeiro encontro com Deus se dá em espírito e em verdade no nosso coração. Quantas pessoas que muitas vezes fazem longas viagens para tentar encontrar Deus, porque acham que Deus está em um determinado lugar e não está ali onde ela se encontra. Não, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isto significa que Ele está conosco. Esta foi a constatação do rei Davi através deste Salmo 139, quando no versículo 7 Davi diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Então, irmãos e irmãs, Davi, através desse salmo, chegou à conclusão de que em lugar algum se ausentaria da sua presença. Aos discípulos, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos seus discípulos e consequentemente a todos nós também: eu estou todos os dias presente, ou seja, Deus é onipresente e Ele está conosco sempre. Entretanto, irmãos e irmãs, é importante destacar que não se trata de uma presença policialesca, não se trata de uma presença repressora, como muitos pensam, que Deus está apenas atento para punir, para castigar. Não! É verdade que Deus sempre exerce a sua justiça, mas a sua justiça é permeada pelo amor. Por isso, esta bendita presença de Deus, antes de tudo, é uma presença marcada pelo seu amor e pelo seu cuidado sobre nós. É isto que enfatiza o Salmo 139. Por isso, irmãos e irmãs, confiemos naquele que está conosco constantemente, porque Ele é onipresente. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, destacamos que Deus é onipotente. Onipotente significa aquele que tem todo o poder, aquele que tem absolutamente todo o poder. E este atributo também é especial, porque esse atributo pertence exclusivamente ao Deus eterno. Ele é o Deus Todo-Poderoso e além dele não há outro. Então, o Salmo 139 destaca o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder. E por isso, o Deus eterno pode todas as coisas. Para Ele, como diz a palavra de Deus, não existe impossível, não há impossíveis para Deus. Mas, irmãos e irmãs, Ele pode todas as coisas. O Deus eterno pode, inclusive, não agir em determinadas situações, ainda que queiramos. O Deus eterno, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, inclusive para não agir em determinadas situações, conforme a decisão da sua soberana vontade, como nos ensina a palavra de Deus. O Deus eterno age conforme o conselho da sua vontade, justamente porque Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder. O salmista, através do Salmo 139, especialmente no versículo 14, reconhecendo a grandeza do poder de Deus, o salmista diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O salmista está destacando, irmãos e irmãs, o poder maravilhoso de Deus na obra da criação, principalmente na criação do nosso corpo, da nossa estrutura orgânica. Como é maravilhosa a estrutura do nosso corpo. Por mais que os cientistas pesquisem o nosso corpo, e é uma pesquisa constante que não tem fim, dado a grandiosidade da particularidade do poder de Deus na formação do nosso corpo. E o salmista, então, irmãos e irmãs, ele está estarrecido diante do poder criador de Deus. Ah, irmãos e irmãs, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder e Ele age segundo o conselho da sua soberana vontade em todas as coisas. Por isso, confie e descanse naquele que tem todo o poder no céu, na terra e em todo lugar do universo infinito. Concluindo, irmãos e irmãs, diante da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, restou ao salmista
a atitude de humildade que o levou a orar no final do Salmo, nos versículos 23 e 24, o salmista, diante desta grandiosidade dos atributos de Deus, o salmista humildemente orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos conhece, Deus me conhece, Deus te conhece. Deus está conosco e Deus age em nós conforme a sua santa e bendita vontade, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Coloquemos, irmãos e irmãs, a nossa confiança e a nossa esperança nas mãos do soberano Deus eterno, pois Ele é o nosso guia e protetor fiel. A quem temeremos? Seu cuidado está sobre a sua igreja, sobre nós. Confiemos no cuidado soberano de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus, que destacou o cuidado de Deus sobre a sua igreja, através da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência. Por isso, vamos ouvir nesse instante o cântico O Meu Guia.
Momento de oração e súplica, momento em que estamos no envio, nos preparando para o encerramento deste culto. O Salmo 37, versículos 4 e 5 diz assim: agrada-te o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nesse instante de oração, cantaremos o cântico Teu Caminho. E enquanto cantamos este cântico, coloquemos diante de Deus as nossas necessidades. Cantemos. Momento de oração e súplica. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua necessidade. Deus, que é onisciente, conhece todas as coisas, que é onipresente, Ele está presente na nossa vida. E o Deus que é onipotente, Ele tem todo o poder. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez recorremos ao Senhor em oração,
através de Jesus Cristo, nosso eterno mediador. E suplicamos ao Senhor que o Senhor continue a abençoar e a cuidar dos teus filhos, da tua igreja. Ouvimos nesta noite sobre o teu maravilhoso cuidado sobre nós, e nós cremos nisto e sabemos que o Senhor é um Deus presente e que o Senhor conhece as nossas necessidades, e o Senhor tem todo o poder para suprir a cada uma delas. Nos colocamos debaixo da tua santa e bendita vontade e sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e esteja suprindo as necessidades das nossas famílias, sejam elas quais necessidades forem, que o Senhor esteja colocando a tua mão de poder e o Senhor esteja restaurando cada uma das necessidades dos teus filhos e filhas, e que tudo isto seja tão somente para o louvor e glória do teu nome. Neste instante de oração também agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas dia após dia, e que o Senhor continue a nos fortalecer na caminhada da fé, que o Senhor continue a nos orientar pelo caminho da tua vontade e a sustentar-nos com a tua graça, com o teu amor e com o teu poder. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Ao Senhor todo louvor e toda gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos encerrando este culto de louvor ao nosso Deus, em que enfatizamos o cuidado de Deus sobre a sua igreja. E nesse instante cantaremos o hino Deus nos guarde. Antes de cantarmos este hino, mais uma vez o rápido aviso sobre todos que estão participando deste culto. Você principalmente que ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja no YouTube, faça isso. Se este culto tem feito bem a você, a sua família, e você ainda não se inscreveu, se inscreva. Aqui, bem deste lado aqui no seu vídeo, fica um link, inscrever-se. Então, se você ainda não se inscreveu, basta clicar ali e automaticamente você estará inscrito. Então, faça isso se você ainda não fez. Vamos cantar então este hino que fala do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus nos guarde. Cantemos.
céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo o sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada por Deus. E lembre-se, em todos os dias desta semana, o cuidado de Deus está sobre a sua igreja. Por isso podemos ir em paz. E nesse instante, ao encerrarmos este culto, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas em nome de Cristo.